Olá, muito boa tarde. Mais uma vez pedindo licença para entrar na casa da senhora, para entrar na casa do senhor. Nesta sexta-feira, dia 26, vamos falar sobre a dependência química. Você conhece alguém que tem problema em relação à dependência química, em relação a drogas? Seja droga ilícita ou lícita. Mas hoje nós vamos conversar com um especialista sobre dependência química e o enfrentamento ao combate às drogas ilícitas. O Brasil Nordeste de hoje está começando. Nesta sexta-feira, dia 26, está sendo comemorado o Dia Internacional de Combate às Drogas. E esse Dia Internacional, as Nações Unidas, fez essa campanha para divulgar esse enfrentamento a esse mal, que é o mal do século. E aí nós vamos conversar com alguém que entende bastante desse assunto, que é o Dr. Quirino Cordeiro Júnior, que está na secretaria que cuida desse tema no governo federal. É a Secretaria Nacional de Prevenções às Drogas do Ministério da Cidadania. Doutor Quirino, muito obrigado por atender o Brasil Nordeste, e eu gostaria de iniciar perguntando para o senhor qual a importância de um dia para tratar desse tema que afeta, segundo estudos aqui da própria ONU, 5% da população mundial. Então, antes de mais nada, Sandro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com toda a sua audiência. Hoje, no Brasil, nós vivemos um momento muito especial na área de políticas públicas sobre drogas. Isso porque no ano passado, em 2019, o presidente Jair Bolsonaro, por meio do decreto 9761, no dia 11 de abril, publicou a nova Política Nacional sobre Drogas. E um pouco depois disso, no dia 5 de junho, foi promulgada a nova Lei de Drogas, que é a Lei 13.840. São duas normativas que se alinham entre si e buscam dar novos norteamentos para o enfrentamento às drogas e também para as ações de prevenção ao uso dessas substâncias, bem como o tratamento e recuperação de pessoas que apresentam dependência química. Nesse contexto, então, trabalharmos neste momento essa data que coloca o cenário das drogas para o debate nacional é muito importante. No Brasil, infelizmente, por conta de políticas públicas completamente equivocadas, que vinham sendo conduzidas até então, nós vínhamos tendo resultados muito insatisfatórios nesse cenário das drogas como um todo. Por exemplo, no Brasil nós vínhamos tendo um aumento importante do uso de drogas não só lícitas, como também ilícitas. No Brasil, infelizmente, as consequências danosas das drogas vinham aumentando muito. Nós vínhamos tendo o aumento de pessoas em situação de rua que apresentavam dependência química, nós vínhamos tendo, infelizmente, um aumento de pessoas com dependência química morrendo por suicídio, nós vimos tendo aumento do afastamento do trabalho no INSS de pessoas dependentes químicas, nós vimos tendo um aumento importante do encarceramento de pessoas com dependência química, e isso não porque a nossa lei de drogas pune com prisão pessoas que fazem uso das substâncias, longe disso, mas porque, infelizmente, essas pessoas não vinham recebendo por parte do poder público o cuidado adequado. Infelizmente, essas pessoas se vulnerabilizavam, entravam em conflito com a lei e eram presas. Então, o cenário que nós tínhamos no Brasil, infelizmente, era um cenário bastante ruim, e essas mudanças todas que o governo do presidente Jair Bolsonaro vem fazendo desde o ano passado, vem dando, então, novos rumos para o enfrentamento desses problemas. Então, nós comemorarmos essa data, nós celebrarmos essa situação hoje é muito importante, principalmente para que nós possamos trazer cada vez mais para o debate nacional, para que nós possamos apresentar a toda a sociedade esses problemas e juntos possamos então caminhar novos caminhos longe do que vinha sendo feito até agora. O senhor pode citar como exemplo um ponto que o senhor considera que não era adequado na política anterior, e pode citar algumas modificações, apresentar o que tem de novo na política do governo do presidente Jair Bolsonaro? Sim, a primeira questão que é muito importante para nós
como população brasileira, é que essas novas normativas colocam de maneira muito clara a posição contrária à liberação das drogas no Brasil. Isso é um ponto muito importante, porque isso acaba balizando todas as ações que nós passamos a realizar no governo desde então. Então, hoje, com a publicação da nova Política Nacional sobre Drogas, com a publicação da nova Lei de Drogas, fica muito claro que hoje no Brasil existem normativas que colocam a posição contrária à liberação das drogas. Isso é muito relevante porque, infelizmente, em gestões passadas do governo federal, havia, para dizer o mínimo, um flerte com a ideia de se liberar as drogas no Brasil. E todos esses problemas que nós acabamos de enfrentar e tantos outros, nós acabamos de falar aqui, esses problemas todos que vinham se abatendo sobre o Brasil, eles não vão melhorar com uma eventual liberação das drogas, muito pelo contrário, esses problemas vão sim piorar. E nós sabemos disso porque, infelizmente, países que liberaram as drogas, principalmente a maconha, vêm apresentando problemas importantes. Isso que eu ia perguntar para o senhor, porque o pessoal que defende esse movimento, inclusive eles citam alguns lugares que romanticamente eles acham que poderia dar certo. Teve algum lugar no mundo que a liberação das drogas deu certo, beneficiou a população? Não, e nós temos alguns dados concretos para sabermos disso. Por exemplo, o Uruguai, o nosso vizinho que liberou a maconha já faz algum tempo, tem apresentado um aumento importante, por exemplo, das taxas de homicídio. Só no primeiro semestre do ano de 2018 houve um incremento das taxas de homicídio, dos assassinatos, em 66%. Ao contrário, aqui no Brasil, no ano passado, com as políticas mais fortes de enfrentamento às drogas, uma política mais forte de segurança que nós temos realizado no país, no ano passado, no Brasil, nós tivemos uma redução das taxas de homicídio em 20%. Uma outra situação que tem acontecido em outros países, por exemplo, em Portugal, que também liberou as drogas, só para quem está nos assistindo possa ter uma ideia, a maconha, por exemplo, é um importante fator de risco para doenças psiquiátricas muito graves, como quadros psicóticos, no caso da esquizofrenia, por exemplo. Portugal, que liberou a maconha, desde que acabou liberando essa droga, teve um aumento de 30 vezes o número de internações de pessoas por surtos psicóticos. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, tem ocorrido em alguns lugares o aumento do tráfico de drogas, mesmo com a liberação da substância. Aí você fica pensando, pô, mas por que isso aconteceu? Porque qualquer liberação das drogas acaba causando, por consequência, um aumento do consumo. Sim. E essas pessoas que acabam então fazendo uso de drogas, quando a droga é liberada, ela é legalizada, muitas vezes falam, então agora essa pessoa vai comprar no mercado de droga legalizada, o que não é verdade. Por quê? Porque esse mercado de droga legalizada vai acabar tendo um preço muito maior do que o mercado paralelo, é muito mais difícil você comprar no mercado legalizado do que no mercado paralelo. Então, você tem duas consequências quando você libera as drogas. Isso tem acontecido em vários estados americanos. Você aumenta o número de pessoas usando e essas pessoas vão continuar comprando no mercado paralelo. Então, você aumenta o tráfico de drogas. Você tem outros problemas, por exemplo, nos Estados Unidos, estados que liberaram as drogas, como Oregon, Nevada, Washington, esses estados têm aumentado muito as taxas de acidentes automobilísticos com vítimas. Por quê? Porque as pessoas começam a fazer uso dessas substâncias que estão mais à mão na sociedade e as pessoas acabam se envolvendo com acidentes. Tem um estudo recentemente publicado no estado do Colorado, que também liberou a maconha, mostrando que no estado do Colorado teve um aumento muito grande com os gastos da sociedade relacionados com a liberação da maconha. Ou seja, a liberação das drogas, Sandro, não é, mas nem de longe, a solução para esses problemas. A solução, na verdade, é o enfrentamento às drogas, como nós temos realizado aqui no governo federal, aumentando, as ações contra o narcotráfico, em especial narcotráfico ligado ao crime organizado. Aqui vale a pena a gente também falar de uma outra ação do governo. O governo apresentou no ano passado uma medida provisória, 885, que acabou se transformando numa lei, que é a Lei 13.886. Essa lei reformula o Fundo Nacional Antidrogas, o FUNAD, e com isso tem uma ação muito importante que é de apreender bens do narcotráfico,
e dar mais, enfim, potência a essa ação. Então a gente agora está diminuindo o poder, né, econômico, financeiro do narcotráfico. Essa é uma ação muito importante para fazer o enfrentamento dessas organizações criminosas. E agora a gente está pegando esse recurso, colocando no Fundo Nacional Antidrogas e aplicando em ações para o enfrentamento do narcotráfico e também para ações de prevenção, cuidado e tratamento e reinserção social de dependentes químicos. Outras ações que são importantes que nós estamos fazendo aqui no governo federal é buscar ações mais efetivas na prevenção das drogas. A gente tem ações, por exemplo, em parceria com o Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares. A gente agora tem apoiado financeiramente o PROERD, que é um programa de prevenção ao uso de álcool e drogas nas escolas, realizado pelas polícias federais, enfim, em comunidades terapêuticas, saindo de 2.900 vagas financiadas pelo governo federal até o ano de 2018. No ano passado chegamos a 11.000 vagas. E a nossa expectativa neste ano, estamos com o edital aberto, é ampliarmos para 20.000 vagas. São vagas financiadas pelo governo federal, que saltam de 2.900, indo para 20.000 vagas, financiadas diretamente pelo governo federal em comunidades terapêuticas, que são entidades que trabalham na recuperação de pessoas com dependência química. Então, o caminho que a gente tem que trilhar, Sandro, não é liberar as drogas, e isso o governo do presidente Jair Bolsonaro é muito ciente disso. Nós estamos trabalhando nesse sentido aqui no governo federal. O caminho é trabalharmos o enfrentamento ao narcotráfico, ações de prevenção e ações de tratamento e cuidado daquelas pessoas que infelizmente já entraram no mundo das drogas. Muito obrigado a você que está acompanhando o programa Brasil Nordeste de hoje. Quero pedir que você passe um WhatsApp para a gente. Manda uma mensagem, diz de qual cidade que você está assistindo o programa. Nós queremos mandar um abraço especial aí para a sua região, tá bom? Nós vamos a um breve intervalo e voltaremos a conversar com o Dr. Quirino sobre o tema da dependência química. Só para você saber, cerca de 5% da população mundial sofre com o drama da dependência química. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto com o médico especialista, o Dr. Quirino Cordeiro Júnior. A gente volta já. Ministério da Cidadania apresenta A Caixa. Uma instalação montada em uma escola e num shopping, para mostrar que a melhor maneira de você não se tornar dependente é não entrando no mundo das drogas. Vocês estão vendo esse rapaz? Ele era igual a vocês, assim. Ele tinha sonhos, ele queria entrar na universidade, né? Mas aí ele acabou um dia usando drogas pela primeira vez. Na minha família eu já passei por isso e sei como é que é, então eu senti muito mesmo. A droga, além de manipular, ela prende você numa situação que é muito difícil sair. Estão vendo esse jovem? Ele tinha sonhos, mas ele acabou utilizando drogas pela primeira vez. Quando uma pessoa vê um negócio desse aí, que ela toma real que realmente as drogas vão fazer mal pra ela e vai acabar com a vida dela. Aquele jovem que passar ali e ver, ele vai pensar, poxa, realmente, aquela pessoa tá presa, por quê? A droga, ela pode trazer um prazer momentâneo que estraga a sua vida inteira. Obrigado mais uma vez, aguardando o seu WhatsApp e agradecendo a você que já enviou o WhatsApp para a gente. No próximo programa, a gente vai estar mandando um abraço aí para vocês que já estão enviando o WhatsApp. O número está aí na sua tela, faça contato com a gente. Vamos ao Giro do Brasil Nordeste de hoje.
Olá, muito boa tarde a todos os internautas e também aos telespectadores que acompanham o Brasil Nordeste na TV com o Brasil. Olha, uma história muito emocionante aconteceu na cidade de Campina Grande, na Paraíba. É que uma família que mora nessa cidade, né, que é famosa também pelos festejos juninos que esse ano não estarão acontecendo por motivos óbvios, essa família construiu um abrigo que se tornou refúgio para animais de rua na cidade. Construído em formato de uma mini casa na calçada da residência, o local foi feito de madeira e coberto com lona. A ideia de construir o abrigo foi de Luiz Henrique, um garotinho de 8 anos de idade que se sensibilizou com a situação de um cachorro que estava vulnerável ao frio. O menino falou o seguinte: a gente percebeu que tinha um cachorro na frente da nossa casa na época de muito frio e pensei que a gente podia fazer uma casa para ele. Justificou o menino, o Henrique, né? A casa tem uma cama feita com um pneu reutilizado e também conta com potes para água e para comida. O espaço, que é aberto para todos os animais que passam no local, é reorganizado mais de uma vez por dia. Tá aí um grande exemplo de altruísmo, um exemplo, né, de solidariedade num momento tão difícil que o mundo vem vivendo aí, onde continuam as divisões políticas, humanas, e aí uma criancinha de 8 anos de idade, com toda a pureza do mundo, abraça os animais, e muitas pessoas estão esquecendo que nesse momento de pandemia, animais estão nas ruas passando fome. Portanto, se você puder, não precisa fazer uma casa se não puder fazer, mas pode deixar um pouquinho de comida, ração aí na calçada da sua casa, para que os cães, gatos, enfim, animais que passem na rua possam também ser abrigados em momento de pandemia. Tá aí um bom exemplo vindo da Paraíba. Em Pernambuco, mais especificamente no município de Garanhuns, nós conversamos com o prefeito Isaías Regis, e ele que governa a cidade chamada Cidade do Festival de Inverno, um evento que acontece há 29 anos, na verdade faria 30 anos esse ano, no mês de julho, que sempre acontece. No mês seguinte, o mês que vem aí não vai acontecer, né, também em virtude da pandemia, e acontece o evento Viva Dominguinhos, uma homenagem ao artista, o grande forrozeiro, grande compositor, que é natural de Garanhuns e está sepultado em Garanhuns, e esse evento foi criado para homenageá-lo. Esse ano também não aconteceu. Nossa conversa com o prefeito Isaías Regis foi exatamente sobre esse assunto, e ele falou da tristeza, né, de não poder realizar esses eventos, principalmente o evento produzido pela sua gestão, que é o Viva Dominguinhos, já que o Festival de Inverno tem uma responsabilidade do governo do estado, mas a magia do Natal, que é um evento que acontece no final do ano, onde a cidade fica totalmente iluminada, muitos shows na cidade, esse ano provavelmente também não vai acontecer. O prefeito reclamou da falta de arrecadação, de apoio para realizar os eventos, e também da impossibilidade em virtude dos decretos estaduais. Portanto, são as informações do Nordeste brasileiro. Hoje trouxemos informações da Paraíba e de Pernambuco. Eu sou Marcelo Jorge, da Rádio Brasil Nordeste e da Rádio Marano FM, direto para Brasília, para o meu amigo Sandro de Moura, nos estúdios aí da Brasil Nordeste, da TV com o Brasil. Uma ótima tarde para todos. Obrigado, Marcelo Jorge. Vamos chamar agora algumas pessoas, algumas lideranças que tratam do tema da dependência química. Em seguida, voltamos conversando com o Dr. Quirino Cordeiro Júnior a respeito do tema da dependência química. Vamos rodar. Não é toda a grande mídia, mas uma parte dela comprou o discurso que liberar as drogas melhora a vida das pessoas. E ao contrário, a experiência do mundo, da história da humanidade sobre isso mostra exatamente o contrário. Hoje, para quem acha que as drogas devem ser liberada, daqui uma criança, Recife, Boa Viagem, é isso. Nesse Dia Nacional de Combate às Drogas, eu, Eros Biondini, presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, quero deixar a minha mensagem a você, mãe, pai, a você jovem, às nossas famílias do Brasil. Dizer da importância dessa nossa luta contra as drogas, em defesa da vida e da família. Dizer da importância de trabalharmos a prevenção, a recuperação e a reinserção social. Nós devemos ficar longe das drogas, porque ela destrói não apenas aquele que a consome, mas também destrói toda a família. Mas acreditamos na recuperação, acreditamos que não existe caso perdido. Então, se você precisa de ajuda, saiba, nós podemos te ajudar. Hoje é o dia de gritarmos: vida sim,
Drogas, não. Que Deus abençoe as nossas famílias. Meu nome é William de Oliveira, sou morador aqui do Rio de Janeiro, da comunidade da Rocinha, mobilizador social, ativista. Esse dia hoje da prevenção às drogas, do combate, enfim, é muito importante, né? Na questão de pensarmos em propostas de regulamentação, né? E pensar aí na questão primária do tratamento dos clientes, né? Pessoas que são dependentes nessa área. Como morador de uma comunidade que hoje acompanho dia a dia, né? Pessoas que são usuários, né? E passam por vários transtornos. Eu que ainda tenho esse problema na família, também já fui um usuário que, através do Evangelho, né? Consegui ser liberto dessa situação, graças a Deus, e muita força de vontade, mas nem todos têm essa força de vontade e fé para isso. Então hoje, propor princípios e diretrizes realmente que possam mobilizar pessoas a se manifestar, entendendo a importância desses princípios e diretrizes, né? Eu acho que as leis hoje, elas são muito brandas, né? Precisamos hoje de regulamentação, né? Precisamos realmente mudar todo esse comportamento dos usuários e entender que a importância da regulamentação hoje no Brasil, ela vem em primeiro lugar, entendeu? Então, assim, por tudo que já acompanhei, se hoje permanecer da forma que está, infelizmente não sei como será o Brasil, né, daqui a mais 10 ou 20, 30 anos, né, com toda essa facilidade que os usuários têm, né, de obter, né, a droga hoje no Brasil e no Rio de Janeiro. Seria muito ingênuo pensar que ao legalizar as drogas, todas as bocas de fumo iriam automaticamente fechar e todo o crime organizado iriam fechar as portas, né? Por outro lado, secretário, a gente sabe que em algum nível as drogas, ela dá o prazer e por isso a atração. O senhor citou parceria na parte de educação e de prevenção. O Ministério da Educação tem algum trabalho específico para que as crianças saibam desde cedo que o dono, entre aspas, da comunidade não é o cara legal e que essa brincadeirinha do uso de um entorpecente numa festinha é algo que pode levá-la à morte, mas isso ser colocado de uma forma mais perene nas escolas desde cedo. Tem alguma iniciativa nesse sentido com o Ministério da Educação? Nós estamos trabalhando agora com o Ministério da Educação para aproveitarmos um programa que já existe nas escolas brasileiras, mas que infelizmente também não vinha sendo executado de maneira satisfatória. O nosso objetivo agora é mudarmos o escopo desse programa, que é o programa Saúde na Escola. E nesse momento estamos em contato com o Ministério da Educação para modificarmos o modo como esse programa vinha sendo realizado nas escolas, porque infelizmente as ações de prevenção vinham sendo negligenciadas dentro desse programa. Entretanto, nós já temos ações nas escolas, como eu falei, trabalhando com as polícias militares no PROERD. Só para quem está nos assistindo possa ter uma ideia, nós estamos agora imprimindo material didático para os policiais poderem fazer esse programa de prevenção nas escolas, que é o PROERD. Nós imprimimos já 570 mil livros didáticos que estão sendo distribuídos agora por todo o país, por todos os estados brasileiros. O nosso objetivo é que nós possamos fortalecer o PROERD, onde esse programa já existe, e que possamos também aumentar, dar mais capilaridade para esse programa. Um outro programa que nós temos também aqui no governo federal, no nosso Ministério da Cidadania, é o PROFESP. O PROFESP é o programa Forças no Esporte. Forças porque é um programa em parceria com o Ministério da Defesa, e esporte porque a ideia desse projeto é trabalhar com crianças em situações de maior vulnerabilidade, como essas
que você falou, que vivem o tempo todo, enfim, sendo abordadas pelo crime organizado, pelo narcotráfico. São crianças que o narcotráfico tenta o tempo inteiro cooptar para participarem das atividades criminosas. Então a ideia desse programa é pegar essas crianças e levarem no período do contraturno escolar para unidades das Forças Armadas, né? Daí programas de Forças Armadas no esporte, para que as crianças possam ficar. Se ela estuda de manhã, ela passa o período da tarde numa unidade da Marinha, Exército, Aeronáutica, fazendo atividades esportivas, protegida da ação do narcotráfico, protegida da oferta de drogas, que nós sabemos que infelizmente é a realidade de muitas comunidades carentes hoje no Brasil, essa é a realidade que nós temos. Então a ideia é nós protegermos as crianças, e esse programa, o Profesp, hoje já conta com mais de 30 mil crianças em todo o Brasil. Então nós temos buscado realizar ações em escolas, buscado realizar ações que possam colocar as crianças no período do contraturno escolar em atividades que as protejam da ação do crime organizado, para que nós possamos ter resultados mais efetivos na prevenção ao uso de álcool e drogas no Brasil. Aliás, essa questão das Forças Armadas eu acho primordial, porque se você pegar as favelas, esse país afora, como o senhor mesmo colocou, esses jovens são cooptados o tempo inteiro e não há o que fazer ali. Eu lembro de uma conversa com um policial militar, por conta da implementação daquela polícia no Rio de Janeiro, e ele diz o seguinte: no momento que iniciou aquela polícia pacificadora no morro, tinha um jovem que ia sempre lá, visitava eles, gostava da ideia de que eles estavam controlando o território, mas daqui a pouco aquele jovem passou a não aparecer mais ali. Em suma, eles perderam aquele jovem para o tráfico, é o que ele diz. E um outro delinquente me falou em uma entrevista de que a sociedade acaba não oferecendo tantas oportunidades quanto o crime organizado oferece. Então essa questão das Forças Armadas, só para pontuar aqui, para que os parlamentares ajudem nessa direção, coloquem mais dinheiro nas Forças Armadas, e eu não sabia, inclusive, dessa iniciativa. Sim. E é interessante você falar sobre isso, Sandro, porque o ano passado nós aproximamos muito o nosso trabalho com o Congresso Nacional, com parlamentares que apoiam a causa da construção de uma sociedade protegida das drogas, que é o que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem trabalhado para construir. Então, ano passado, nós ajudamos na recriação da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, lá no Congresso Nacional, que são essas casas de recuperação de pessoas com dependência química, e que hoje o governo federal, então, como eu disse, tem ajudado a financiar. Passou a reconhecer o trabalho das casas. Passou a reconhecer e, como eu disse, foi além, né? Nós hoje aumentamos muito o financiamento dessas vagas, e são vagas gratuitas ofertadas pelo governo federal nas comunidades terapêuticas para a população. E uma outra coisa que nós fizemos também ano passado, junto ao Parlamento, junto ao Congresso, foi um caderno de emendas parlamentares. Nós fizemos um lançamento desse caderno lá no Congresso Nacional, para que os parlamentares pudessem ter ideia de quais ações nós estávamos fazendo, inclusive o PROERD, o PROFESP, que são essas ações de prevenção, né, ao uso de álcool e drogas, ações de tratamento, como nas comunidades terapêuticas, em grupos de mútua ajuda e apoio familiar, que nós também estamos trabalhando hoje em parceria com esses grupos. Então nós fizemos um caderno de emendas parlamentares para que deputados federais e senadores pudessem aportar recurso, então, para as nossas ações do governo federal. Então, isso é muito importante, e nós estamos cada vez mais próximos do Congresso, porque acreditamos que nós vamos caminhar cada vez mais longe se tivermos parceiros, enfim, nessa caminhada. Aproveitar e fazer esse registro de que em governos anteriores essas comunidades terapêuticas eram quase que marginalizadas, né? Talvez porque muitas são ligadas a instituições cristãs, católicas, evangélicas, espíritas, mas alguém que professa alguma fé. Então essa turma aí que não acreditava em nada, a não ser na tal liberdade, meio que marginalizavam essas comunidades. Secretário, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Queria que o senhor deixasse então uma mensagem às famílias brasileiras em relação a esse dia que nós estamos celebrando o enfrentamento às drogas.
Bom, aproveitando esse gancho que você nos deu, né, sobre as famílias, né, é muito importante que as famílias brasileiras estejam envolvidas, né, em especial nas ações de prevenção ao uso de álcool e de outras drogas. Só para nós termos uma ideia, Sandro, é muito importante o trabalho das famílias, o envolvimento das famílias. O ano passado foi publicado um estudo muito importante realizado pela Universidade de Harvard, uma das universidades mais importantes do mundo, mostrando que uma situação singela, aparentemente comum, que faz parte do dia a dia de grande parte das famílias do Brasil, mas o fato das famílias fazerem, por exemplo, uma refeição com todos os seus membros uma vez por dia, esse é um fator de proteção importante para o uso de drogas. Por quê? Porque as pessoas estão juntas, elas estão fortalecendo os seus laços, elas estão mais próximas, elas estão mais atentas para o que está acontecendo umas com as outras. Então, o fortalecimento das famílias é muito importante para essas ações de prevenção de álcool e drogas. E nós, o governo federal, estamos trabalhando juntamente com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em ações para o fortalecimento das famílias, para que as pessoas possam entender que a família é realmente a base de sustentação de uma sociedade saudável e também de uma sociedade protegida das drogas. Então, é muito importante nesse momento nós falarmos diretamente com quem está nos assistindo para que fiquem atentos aos problemas e às questões que estão dentro das suas casas. Assim, com certeza, nós vamos conseguir avançar cada vez mais na prevenção das drogas no Brasil. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, aproveitar esse depoimento, esse alerta tão importante do Dr. Quirino Júnior. Eu fui criado no interior de Pernambuco e durante muitos anos o meu pai não podia me dar presente. Mas tem uma presença e um presente que eu achava muito interessante. Quando ele chegava cansado do trabalho, ele me colocava no lombo de um cavalo e nós íamos juntos buscar lenha. Eu não lembro de muitos presentes que o meu pai possa ter me dado, mas eu nunca esqueço da presença do meu pai. Então, cuida do teu filho e tudo vai dar muito certo. Doutor Quirino, muito obrigado pela sua presença no programa Brasil Nordeste. Sucesso nessa sua missão e até a próxima. Muito obrigado, Sandro. Foi um prazer estar aqui com você e eu só tenho a agradecer e te parabenizar por esse trabalho tão importante que você tem realizado. Muito obrigado e ficamos à disposição. Até a próxima. Vamos agora ouvir o presidente da República. Presidente, fala com o Brasil. Olha, contra as drogas sempre. Quem puder participar, vá. Afinal de contas, todo mundo sabe que é uma pressão de setores da sociedade para liberar as drogas. E se liberar, a situação que não está fácil no momento do Brasil vai ficar muito pior. Apesar da lei que proíbe a venda de bebida alcoólica para crianças, para menores de 18 anos, em muitos lugares do país ainda é, entre aspas, comum um pai ou uma mãe pedir para uma criança ou um adolescente ir na biroche comprar uma cachaça, uma cerveja, um maço de cigarro. Eu não sei se você já parou para pensar qual a mensagem que você está transmitindo a esses menores. É de que aquilo que você mandou ele fazer é uma coisa normal, é uma coisa comum. Pode ser que no futuro tenhamos que colher resultados desastrosos por conta dessa ordem mal orientada que você deu. O combate às drogas, o enfrentamento às drogas é algo que todos nós, cidadãos, temos que fazer. Muito se cobra das autoridades, dos políticos, das polícias, da justiça, mas isso é algo que tem que se combater em casa, com a orientação correta, com muita informação e, sobretudo, com exemplo. Quero desejar então a vocês todos um ótimo final de semana, um excelente final de semana e na segunda-feira nós vamos voltar com a segunda parte da entrevista do senador por São Paulo, o Major Olímpio. A todos, muito obrigado, um ótimo final de semana, muita luz no seu lar, que Deus abençoe a todos e até a próxima.